Relatório quadrimestrais de prestação de contas do segundo trimestral de 2018. Gostaria de convidar o secretário, doutor Wagner, e sua equipe, que possa estar ocupando aqui os seus lugares para que possamos estar dando início à nossa audiência pública. Boa tarde, doutor Wagner. Possa, doutor Wagner, se sentir à vontade aqui nesta casa, tá? Para estar fazendo o relatório. Tá ok? Boa tarde, vereador Dida, boa tarde aos ouvintes, aos presentes, né? Vamos começar aqui a apresentação do relatório quadrimestral de prestação de contas, segundo quadrimestre de 2018. Autoridades municipais. Dr. André Granado Nogueira da Gama, à época, prefeito. Fábio Henrique Passos Vaquenin, secretário municipal de saúde. Este relatório retrata de forma detalhada o quadrimestre que trata o artigo 36 da Lei Complementar número 141/2012, a saber, artigo 36. O gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. 1. Montante e fonte dos recursos aplicados no período. 2. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. 3. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Segundo quadrimestre de 2018, no período de maio a agosto. Dados gerais do município, fonte IBGE, censo 2010. Que a gente tem a distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade, de Armação dos Búzios, 2010. Aqui a distribuição da população por sexo continua, como sempre, muito parecida. Homens, 13.818 e mulheres, 13.742. Distribuição da população residente por raça continua parecida, porque isso é uma coisa que demora até se modificar. Branca, 14.003. Preta, 2.872. Azul, aqui a parda, 10.447. Não, a segunda, na verdade, é azul, a parda. A terceira é cor preta, 2.000. A preta, que é a rosa aqui no gráfico, 2.872. E em quarto lugar, aí, a amarela, 216. Distribuição da população residente agrupada por região.
A gente sabe que a população da Armação dos Búzios, considerada pelo IBGE, não tem população rural, 100% urbana. Auditorias realizadas. Não houve auditorias no período. Consultas auditoriais mostrando que não houve consulta. Rede de serviços ofertados pelo município. Atenção básica, tipo de estabelecimento. Temos unidade de saúde da família, unidade básica de saúde Vila Verde, equipe de saúde bucal, núcleo de saúde coletivo e vigilância sanitária, farmácia central, NASF. Na média e alta complexidade, CAPS tipo 1, Centro Materno Infantil e Idoso, Centro Municipal de Fisioterapia, no caso são 2, Hospital Geral e o PU da RASA e Policlínica. Conforme preconiza o Ministério da Saúde, cobertura integral pela estratégia da família de saúde bucal, suporte do NASF às equipes de saúde da família composto por equipe multidisciplinar. O hospital oferece serviços de clínica médica, cirurgia, obstetrícia, ortopedia, pediatria, neonatologia e leito de curta permanência psiquiátrica. Saúde mental estruturada com centro de atendimento psicossocial. Há algum tempo, desde a vez passada, não sei se eu falei isso aqui, nós temos uma enfermeira de nome Leila, que é a única que tem especialidade na região aqui, dos Lagos, em psiquiatria. Hoje deu entrada lá um paciente e ela deu todo o suporte na internação desse paciente. Leila. Policlínica com atendimento ambulatorial em diversas especialidades. Dados sobre nascidos vivos e mortalidades ocorridas em Armação dos Búzios. Temos aqui quantitativo de nascidos vivos em relação aos ocorrentes e residentes de acordo com os meses em Armação dos Búzios no segundo quadrimestre de 2018. Maio, 60 de ocorrência. A ocorrência vai ser a residência que está em vermelho, são os munícipes de Armação dos Búzios. E a ocorrência são pacientes de fora, nascidos vivos que não são de Armação dos Búzios. Então, na cor vermelha, residência 62 em maio, 60 ocorrências. Buziano, em junho, 62, e ocorrência, pessoas de fora, 62 também. Em julho, residência 58, os buzianos, 59, os pacientes de fora. Em agosto, 40 de Búzios e 40 de fora. Aqui, uma tabela quantitativo de óbitos por capítulo. CID é Classificação Internacional de Doenças. Esse é o significado 10, que esse é o número que se encontra de classificação, e faixa etária no segundo quadrimestre de 2018. Então, aí tem o CID 10 à disposição, né, todo o relatório dos capítulos de cada doença, e predomina aí, importante ressaltar, o capítulo 4, como causa-morte, o capítulo 5 e o capítulo... Na verdade, está errado aqui, né? É 9, que é o cardiovascular, que geralmente é o que prevalece, é a primeira vez que não se morre mais por doença cardiovascular em apresentação minha aqui. Dados hospitalar, Hospital Municipal Rodolfo Perecer, de maio a agosto. Quantitativo de situações clínicas e patologias, né, de internação no HMRP no segundo quadrimestre de 2018. Está aí, gravidez nesse período aí mostrando, principalmente em junho, né, maio. Como está em segundo aqui, seria maio ou junho? Maio é o azul claro. Tem um a mais aqui. Na verdade, maio. Maio bem elevado gravidez e foi o que mais predominou no período todo. As neoplasias em baixa, sistema digestivo em alta, cardiovascular em baixa, ginecologia em alta aí, parte renal em alta, respiratória em alta. Quantitativo de internação versus idade no segundo quadrimestre. Em maio, né, a gente tem aí as idades, você vê um predomínio maior em maio de internação na faixa etária de 47, né, e 38, essa média aí.
Já em junho diminui um pouco em relação ao segundo, mas o primeiro mantém 46, desce um pouco para 32 o segundo. Em julho desce 42 e 30. E em agosto desce também, veio só, né, descendo o principal aí, 40 e 38 o segundo. Quantitativo de atendimentos no pronto-socorro. Bom, em maio temos aí 9.389, depois em junho 7.885, depois em julho 7.992, depois em agosto 7.797. Produção ambulatorial de atenção básica. Tabela sobre o quantitativo de vacinas aplicado no segundo quadrimestre de 2018. BCG 243, hepatite B 598, rotavírus 412, pneumocócica 10 578, meningocócica C 684, VIP 420, VOP 2083 doses, pentavalente 485, tríplice viral 298, tetraviral 2154. Essas que estão marcadas aqui em asterisco, né, é do sarampo, é que tinha por objetivo cumprir aí, o país ficou no momento, né, tendo em vista o que aconteceu lá em relação ao município lá, aos estados do norte, né, uma epidemia, mas aí a cobertura que nós fomos o segundo município do estado a atingir a meta de mais de 95% dessa vacinação. Hepatite A, 156 doses, DTP 223, DT 296, DTPA 137, varicela 92, febre amarela 233 doses. Tipos de procedimentos. Aí aqui, tabela de procedimento ambulatorial na atenção básica, no segundo quadrimestre. Os tipos. Administração de medicamentos, 733. Aferição de PA, 10.934. Atendimento de urgência e atenção básica, 14. Atividade coletiva, 121. Avaliação antropométrica, 8.389. Coleta de citopatológico do colo uterino, 308. Consulta de profissionais de nível superior a ceto médico, 438. Consulta médica atenção básica, 6.542. Consulta pré-natal, 485. Consulta puerpério, 215. Consulta atendimento domiciliar, 92. Curativo simples mais curativo especial, 1.185. Eletrocardiograma, 596. Glicemia capilar, 2.301. Primeira consulta odontológica programática, retorno e manutenção, 1.452. Puericultura, 462. Retirada de pontos, 62. Visita domiciliar para o profissional de nível superior, 92. Atendimento do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde e Família, 68, uma produção total de 37.838. Aqui a produção ambulatorial da atenção especializada, né, que lá são as policlínicas, né, Policlínica de Manguinhos, a Policlínica lá da Vila Verde. Produção ambulatorial especializada, segundo quadrimestre de 2018. Procedimentos de avaliação antropométrica, 3.554. Procedimentos odontológicos, 1.865. Primeira consulta odontológica programática, 3.656, tratamento esclerose não estético de varizes, 47, fisioterapia, atendimentos gerais, 937, procedimento de vigilância sanitária, 1.040, eletrocardiograma, 535, consulta médica, atenção especializada, 11.974, atendimento de urgência e atenção especializada, 26.545, puericultura, administração de medicamentos em atenção básica por paciente, 4.591. Teste rápido, consulta pré-natal. Teste rápido, 77. Consultas pré-natal, 962. Aferição da pressão arterial, 6.110. Retirada de ponto de cirurgias básicas por acidente, 245. Curativo grau 1, com ou sem debridamento, 363. Atendimentos gerais do CAPS, 2.714 atendimentos. Total, 66.209 procedimentos. Serviços contratados de exames e cirurgias. Tomografia computadorizada, 463. Ressonância magnética, 418. Anatomia patológica e citopatológica, 207. Patologia clínica, atenção básica e hospital, 84.448.
Radiologia, 12.306. Ultrassonografia, 2.099. Endoscopia, 161. Exames cardiológicos, mapa, Holter, eco, teste, 349. Exames cardiológicos, eletrocardiogramas, 363. Exames neurológicos, 80. Exames odontológicos, 79. Oftalmologia, exame de cirurgia, 51. Otorrinolaringologia, cirurgia, 32. Mamografia fora da faixa etária da pactuação, 536. Mamografia da faixa etária pactuação, 49 a 69 anos. 90 por semana. Metas e indicadores. Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica, 100%. Meta, resultado 100%. Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal, 100% pactuada, 100% resultado. Número de unidades de saúde com serviço de notificação implantada. Meta pactuada 2, 100% resultado. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, 90%, 100%. 100% pactuada e 100% resultado. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, 90% foi pactuada, investigados, e feito 84,1% o resultado em relação aos 90%. Número absoluto de óbitos por dengue, 100%. Meta pactuada significa o resultado fixo proposto pela esfera estadual de saúde. Resultado é o quantitativo numérico alcançado durante o ano, representando em porcentagem de 0 a 100. Houve 3 óbitos infantis e todos foram investigados. Houve 2 óbitos fetais e todos foram investigados. Houve 6 óbitos de mulher em idade fértil e todos foram investigados conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Não foram registrados no período óbitos por dengue nos últimos anos. Provavelmente alguém vai perguntar, se vocês repararem aí, na proporção de óbitos de mulher em idade fértil, a meta pactuada foi 90, mas o resultado foi menor. Na verdade, todas foram pesquisadas. Eu posso pesquisar, como aconteceu com uma mãe, esse exemplo é o melhor que tem. Uma criança que foi uma dor horrível, de 10 anos, que veio a falecer, de uma pneumonia de evolução mais ou menos de 6 horas. Não sei se vocês lembram desse caso. E eu fui conversar com a mãe pessoalmente como secretário no hospital, e conversando lá com a mãe só queria saber uma coisa: qual o diagnóstico? O diagnóstico era pneumonia, mas qual o agente? Né? Qual o nome da bactéria? Qual o nome do vírus? Eu falei, nem sempre a gente no Brasil tem essa dificuldade de chama tipar, descobrir qual o tipo de vírus, porque isso depende muito de genética. E aí o que acontece? A gente manda os exames para o Estado, que lá é que tipa os vários tipos, e naquele momento não tinha saído alguns resultados de pesquisa que se faz no Brasil, a nível estadual. Não tinha. Então, naquele momento, era uma pneumonia, mas não se sabia o agente. 2 ou 3 dias depois eu liguei para o enfermeiro Danilo, ou ele me passou a mensagem, na verdade, informando que tinha saído um resultado positivo. E que lá tinha identificação do vírus que tinha cometido a criança com uma pneumonia tão devastadora. Eu chamei a mãe, na verdade a vigilância sanitária faz esse serviço. Chamou a mãe, esclareceu a mãe, entregou o documento a ela, e ela passou a ter um diagnóstico definitivo. Quando você não tem, é dito como causa não fechada, por isso os 84. Nem sempre você tem um agente como um diagnóstico fechado. Estruturação da rede de servidores de atenção básica. Investimentos. Agora começa a falar Daisy. Isso. Eu acho que estava antes, né? Tem que falar isso aqui. Aqui? Não. Não, aqui você já falou. Não, já passou, pô. É esse aqui, ó. Não, cara, você está lá na frente. Mas a senhora já falou das metas e indicadores. Já? Então tá. No próximo é esse aqui, demonstrativo de utilização de recursos. Isso aí. Boa tarde a todos. Acho que todo mundo já me conhece, eu sou Deise, agente administrativo da Secretaria de Saúde, tá? E a gente vai agora fazer um demonstrativo da parte orçamentária do Fundo Municipal. Aqui nós temos o demonstrativo da utilização de recursos. Esses são os valores repassados pelo Fundo Municipal de Saúde, tá? Pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos o bloco da atenção básica. Nós temos o bloco da atenção básica com seus valores aqui repassados por agente comunitário, NASF, PEMAC, saúde bucal, saúde da família,
com o total do PAB variável de R$ 169.778. E o PAB fixo, R$ 68.627. Esses são repasses do Ministério da Saúde, no repasse fundo a fundo para os fundos municipais de saúde de todo o Brasil. No bloco de investimento na área da atenção básica, a gente recebeu um investimento de R$ 1.427.600 para a estruturação da rede de serviço de atenção básica. Esse bloco de investimento é o bloco dos incrementos no bloco da atenção básica. A seguir, o incremento temporário do piso da atenção básica, a gente recebeu um incremento de R$ 1.705.170. Esse incremento é um investimento que vem esporadicamente, ele não é um investimento fixo, então a gente classifica ele, o Ministério da Saúde classifica ele como um incremento para o bloco da atenção básica. Ele veio nesse segundo quadrimestre, a gente pode notar que no primeiro quadrimestre não veio esse valor de repasse. Depois a gente veio no bloco de custeio, implementação da segurança alimentar e nutricional na saúde. No segundo quadrimestre, nós recebemos R$ 12.000. Na assistência farmacêutica, no segundo quadrimestre, montante de R$ 58.913,64. E no bloco da média e alta complexidade, nós recebemos um incremento temporário de R$ 1.798.750. Na média e alta complexidade, a gente recebeu no segundo quadrimestre R$ 780.076,28. Esse 780.000, ele vem em parcelas fixas. O incremento é uma parcela que veio para implementar o bloco da atenção da média e alta complexidade. Na atenção à saúde da população para procedimentos no MAC, a gente recebeu na FAEC terapia especializada de angiologia R$ 8.972,88 e na vigilância sanitária R$ 151.426,24. A despesa total no segundo quadrimestre pelo Fundo Municipal de Saúde ficou em R$ 21.351.404,88. A gente utiliza esse quadro aqui, a gente considera como despesa, nesse quadro, a parte dos pagamentos, tá? Então, depois vocês vão poder notar uma diferença aqui no quadro. A seguinte é o demonstrativo de montante e fonte dos recursos aplicado no período. Relatório de execução financeira por fonte. Aí aqui a gente já esmiuça mais aquele quadro que deu na parte do pagamento 21 milhões. Tem as fontes de recurso, a parte que foi empenhada, liquidada e paga em cada bloco, que nós temos o bloco da administração geral, temos o bloco da atenção básica e o bloco de convênios e o bloco da assistência hospitalar ambulatorial e suporte profilático e terapêutico e a vigilância sanitária. Então, totalizou a parte empenhada R$ 11.419.077,57. Na parte paga, a gente teve um total de R$ 21.398.703,58 e na parte liquidada, e na parte paga, R$ 21.351.404,88. Os recursos próprios aplicados no segundo quadrimestre de 2018 foi o valor de R$ 14.475.832,75. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde atendeu a legislação vigente e garantiu de forma efetiva a transparência para a sociedade das ações da gestão do SUS no decorrer do segundo quadrimestre de 2018. Vamos então agora estar passando as perguntas e saber se alguma entidade tem alguma pergunta. Pedir ao Fábio que deixe o microfone lá perto e pela ordem.
E assim que forem fazer uma pergunta, está falando a entidade que estão representando, por favor. Boa tarde, senhor presidente, vereador Adiel, vereador Miguel Pereira, Joyce, Valmir Nobre. Marcos Santos da Silva, vice-presidente, diretor vice-presidente pelo Sindicato dos Servidores de Búzios e conselheiro de saúde também. Boa tarde, senhor secretário também, Deise, os colegas que estão na assistência. Minha dúvida, a gente já tinha até o relatório, senhor presidente, já tinha sido apresentado lá para o Conselho de Saúde. A gente fez os nossos apontamentos lá na reunião do Conselho de Saúde. E até o próprio secretário, né, apontou para a Deise a necessidade de verificação das despesas com as fontes das transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal. Porque a gente não recebeu o relatório aqui, mas o que eu pude perceber pela tela aqui, pela TV, é que a gente não tem despesa nenhuma nessas fontes. E o secretário tinha apontado isso para a Deise. Eu não sei se não teve tempo para corrigir, mas, inclusive, eu apontei a necessidade de, desde o início do primeiro quadrimestre desse ano, que o Conselho Nacional de Saúde, depois que o Ministério da Saúde baixou a portaria 3992, alterando as regras de transferência, o Conselho Nacional de Saúde, com base nessa portaria nova, baixou uma nova resolução, que é a Resolução 578, colocando a obrigatoriedade de ter uma seção nos relatórios quadrimestrais apontando as dotações orçamentárias em que estão sendo executadas essas despesas. E a gente apontou essa necessidade dessa nova seção no relatório, lá no Conselho de Saúde, e eu gostaria até de voltar novamente a requerer essa seção, porque não tem, a gente só tem a fonte aqui. E no portal da transparência a gente também não tem essa informação da codificação orçamentária para exercer a fiscalização sobre os recursos do repasse fundo a fundo. E eu estou aqui com esse requerimento, que eu estive até hoje lá no gabinete do prefeito, porque eu protocolei 2 pedidos de acesso à informação, justamente porque os relatórios não têm essa seção que eu mencionei. E eu não tive resposta. Aí eu fui lá hoje no gabinete porque eu tive que entrar com recurso administrativo, porque não foram respondidos os pedidos de informação pelo ESIC. E estão pendentes. Eu queria saber se o secretário recebeu, se está tendo a informação da controladoria, de quem recebe essas informações via SIC, se estão transferindo os pedidos de acesso à informação para as secretarias. Porque dá a entender que não estão sendo transferidos os pedidos de informação para os secretários. E perguntar se daqui para frente vai ter essa sessão mencionada na Resolução 578 do Conselho Nacional de Saúde. São essas minhas perguntas. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Não estão sendo distribuídas essas informações para as secretarias, mas nada impede que nós possamos estar pleiteando que a informação seja passada para que ela seja, para que haja resposta na requisição que ele deixou lá. E as dotações, na verdade, também não estão aqui por conta do não repasse. Então, eu preciso que me repassem, para que a gente possa estar colocando aqui na apresentação da audiência pública. Satisfeito, senhor Marcos? Ou pela resposta? Então, essa garantia vai ter, secretário, de que daqui para frente... Essa garantia não depende de mim, depende da Secretaria de Governo estar repassando as informações. Na verdade, eu não tenho como obrigá-los a passar a informação. Tem que chegar um denominador comum lá para que obtenha as informações. E até mediante
A nova resolução, né, baseada até na nova resolução, né? Tem que buscar isso aí para realmente repassar essas informações, tá? Tá ok, obrigado. Mais alguma entidade gostaria de fazer alguma pergunta? Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? O secretário gostaria de acrescentar alguma coisa neste relatório? Do relatório não, mas eu acho importante aproveitar, né, falar sobre algumas coisas novas que tem que eu não seja de conhecimento de todos, tendo em vista que tem pessoas assistindo, né? Hoje a gente abriu uma segunda possibilidade de atendimento através do convênio na Clínica Cel. Que clínica é essa? É uma clínica lá em Cabo Frio, fica na Rua da Delegacia, onde os pacientes já faziam exames oftalmológicos. Agora eles são atendidos lá, né, e fazem cirurgia lá também. Então, além da cirurgia e do atendimento que tem no município de Armação dos Búzios, na Policlínica de Especialidades, e as cirurgias oftalmológicas que são realizadas no hospital no município de Armação dos Búzios, nós começamos a operar lá em Cabo Frio. Eu vejo muitas pessoas falando, tem que operar os olhos, tem paciente... A gente tem 4 na fila, então se houve lá atrás um atraso em relação a, poxa, a paciente desistiu, foi muito tempo lá atrás, 2015, então tem que pedir para que esse paciente volte, procure atendimento, porque ele tem como ser operado e não ter fila. Entende isso? Isso é importante, eu estou falando para todo mundo. Não, a fila que nós temos hoje são de 2 a 4 pacientes de oftalmologia. Está falando mais de catarata, né, na verdade. Uma outra coisa importante que começou, eu tenho que ir lá amanhã ver a obra e ampliação do PU da Rasa, onde vai ser colocado lá o raio-x, né, um raio-x novo, digital inclusive, né, e que aí o paciente não vai precisar do deslocamento do PU da Rasa para o hospital. Esse é um grande objetivo, por conta de uma raio-x, ver se tem fratura ou não. Ali já vê, não tem fratura nenhuma, então às vezes não tem nem que ir para o hospital, nem para o especialista, nem para o ortopedista. Ver pneumonia, não precisa, né? Ele vai resolver muita coisa ali. Outra coisa importante é que voltou o atendimento da Oncosol, que ficou parado há muito tempo. Eles voltaram, o Estado voltou a depositar o dinheiro depois de muita luta. Então, os pacientes novamente estão voltando a ser atendidos lá na Oncosol, né? Basicamente isso de novo, de importante, que as pessoas poderiam não estar sabendo, para que elas fiquem sabendo. É uma questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Valmir Nobre. Senhor secretário Wagner, boa tarde. Acho que esse microfone aqui não está muito bom. Você pode me arrumar outro aí, por favor? Está roncando muito. Hein? Deixa eu falar com esse aqui, é melhor. Boa tarde, Miguel, vereador Miguel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Wagner, Deis. Boa tarde a todos. Eu só dei uma notícia muito boa aí agora. Eu não ia nem fazer algumas perguntas, mas foi bom. E aproveitar logo que o senhor já está aqui, o senhor abriu aí o leque. Então é bom que a gente perde um pouquinho mais de tempo, mas que é bom que as pessoas, como o senhor falou, que estão nos assistindo, possam ficar sabendo. Parabéns pela sua conquista. Uma honra saber disso, que Oncosol volta a funcionar através do convênio com a Prefeitura de Búzios. Isso é muito importante. O senhor falou também aí da catarata, que o senhor não quer a mão em fila de espera a mais de 4 pessoas. Isso é ótimo. Só que nós temos outras questões, doutor, que a gente está muito preocupado. Tem dia que o médico não vai, tem dia que fica pessoas 4 horas da manhã na fila, no Capão, São José, e aí chega lá na hora, não tem a ficha, não acha, não encontra mais, não tem mais a vaga, e as pessoas voltam para casa tristes, porque acordou cedo, são pessoas às vezes que idosas, e você sabe como é que é doente, né? Nós, quando estamos bons, é uma maior coisa, mas doente é horrível. Doença, eu tenho passado por algumas doenças na minha vida, eu sei como é que é. E a outra questão também,
crucial é a questão do atendimento nosso, da Rasa, que tem muita gente nossa que mora no nosso município e que continua reclamando que não está sendo atendido no nosso município porque você mora em Maria Joaquina, você é de Cabo Frio. Quando é, doutor, que nós vamos resolver esse problema? Quando é que nós vamos resolver esse problema dos médicos, esse atendimento, essa falta de ficha que o povo tanto reclama? Só pode, assim, dar um parecer para o pessoal, por favor, para o morador buziano, por favor, porque as pessoas veem nós aqui na audiência pública da saúde e a gente não fazer as perguntas que o povo quer ouvir, né? Eu gostaria de que o senhor desse um esclarecimento sobre essas duas perguntas, que é muito importante. Tem outras, mas resolvendo essas duas para mim, eu já fico satisfeito. Mas parabéns pela catarata aí, pelo Oncosol. É muito importante que essa conquista sua. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria de saber do senhor, não só para mim, essa pergunta que o senhor vai responder, não é para mim, é para a população buziana. Obrigado. Perfeitamente, vereador Valmir Nobre. As perguntas são bem interessantes. A primeira, que eu acho a mais importante, em relação à Maria Joaquina, o atendimento da Maria Joaquina, é uma coisa que está na esfera jurídica, né? E aí precisa de uma solução jurídica para isso. É isso assim que eu vejo. Porque eu tentei fazer uma reunião, deixo a Câmara à vontade se quiser agendar uma reunião com o Ministério Público, eu não consegui aquela nossa reunião. Ele nem respondeu o meu ofício, o promotor, para que nós fizéssemos uma reunião para que ele falasse exatamente o que ele havia falado para mim, no sentido de que Búzios não pode atender munícipes de fora. Eu pedi para ele escrever isso, fazer uma reunião conosco, junto com os vereadores, para que ele revelasse isso. E ele foi mais além. Você pode ter sua verba federal bloqueada se você empregar o dinheiro de armação dos Búzios para outros pacientes de outros lugares. E complementou, mesmo eu sendo um secretário de saúde, não de educação, falando que o mesmo ocorre nas escolas. Se um município emprega o dinheiro para outros alunos de outros municípios, fica à mercê de um bloqueio do governo federal por não estar usando aquela verba para o seu próprio município. É isso. Então, eu acho que é uma questão jurídica, uma questão que está muito acima de mim, porque quando vem a gente tem que resolver. Qualquer mandato judicial eu não posso questionar, né? Então eu não posso questionar a justiça precisa definir essa situação. Quanto ao atendimento dos médicos, eu imagino que falhas existam. Houve um problema no Capão isolado, existe problema de atraso em algumas situações, sim, mas de uma maneira geral, vereador, eu pedi até para o então secretário à época, Dom, fazer um mapeamento de fotos. Ele tem todas essas fotos, eu acredito que eu tenho no meu celular, de madrugada, na Policlínica de Manguinhos, da espera, que estão desde 4 horas da manhã. Isso não é verdade. Isso não é uma verdade. Uma pessoa me pediu para que eu mudasse o horário, inclusive dos idosos, para ser atendido ao invés de manhã, passar para tarde. Eu tentei fazer isso, foi um rebuliço, porque era para atender a partir da 1h, né? E aí, de 1h até as 17 horas, para eles marcarem, para não ficar lá de madrugada. O que aconteceu? Os idosos chegavam 8 horas da manhã e ficavam indignados por ter que ficar esperando até as 13 horas. Então é muito difícil uma solução, não é tão fácil assim, porque ele entende, pela necessidade de conseguir a ficha, de chegar cedo. E tem um senhorzinho lá que chega bem cedo, chega às 5h30, 6 horas, por vezes, alguém chega às 6 horas, ele mostrou na fila, às vezes tinha uma pessoa, 5h30, ele abre a porta, acolhe essa pessoa muito bem, ele tem sido muito elogiado recentemente, acolhe essa pessoa, bota ela sentadinha ali, até o pessoal chegar, organiza, já distribui uma senha para ir pegando a senha. Mas essa necessidade, essa falta, o que eu estou pensando em relação a não faltar, agora o não faltar, seria a gente jogar para mais um mês à frente a marcação, o que eu não acho tão bom, gera muita expectativa. Quando você vai marcar num plano de saúde, eu não vou ser atendido por exemplo, em dezembro, estamos em outubro, em novembro. Marca para dezembro para mim. Primeiro que você perde o controle das coisas. E segundo que é muito tempo para ficar esperando. Mas a gente está fazendo um levantamento do que é marcado, do que não se consegue marcar, fazendo uma estimativa para ver o que se faz nesse sentido. Vamos ampliar mais um mês, porque aí a pessoa chega,
e ela não fica sem uma perspectiva, né? Ela, não vou ser atendida agora em outubro, mas eu tenho marcação para início de novembro. Seria mais ou menos isso, para não gerar aquela decepção, o paciente não sair chateado, que ele vai ter que voltar em outro momento para tentar marcar aquela consulta dele. Tinha uma outra pergunta que o senhor fez, Maria Joaquina, atendimento. A primeira foi em relação à falta dos médicos, que eles faltam muito. Isso. Que é a marca, chega lá, o paciente vai, paga sua passagem, vai, pede seu tempo, chega lá, o médico não foi. O médico que está indo, ou ele está trocando, né? Ou se ele está faltando, ele está tendo ponto cortado, né? A gente demitiu já médico no hospital por falta, já demitiu médico porque chegava meio-dia e achava que podia chegar, nós não aceitamos esquema. Então, assim, eu preciso ficar sabendo. Quando, inclusive, o médico foi demitido lá, veio de uma denúncia de uma pessoa que escreveu para a direção do hospital, que chegou o diretor, que chegou até mim, que nós avaliamos. Assim são os processos administrativos. Se não tiver uma boa justificativa também, né, a gente pode abrir processo administrativo. Tem vários processos administrativos abertos por questões de conduta médica no hospital, por exemplo. Então, assim, eu vou policiar mais, vigiar mais, porque é uma coisa inaceitável para a gente faltar e ele não perder o ponto e, dependendo como for, né, a situação, a gente liga, fala que não pode acontecer, que tem que vir. Agora, tem, às vezes, a má informação do próprio serviço. O médico faltou porque ele está doente, o médico faltou porque ele foi operado. Aí, se não se passar isso para a pessoa, se não for informado, se não passar a informação correta, completa, ele faltou, ponto. Fica um aspecto negativo. Ele faltou porque ele foi operado. Isso é uma outra situação, não tinha como comparecer. Agora quando que vai ser atendido, uma vez que ele tenha faltado? Ele vai repor isso, não vai repor? Eu acho que muito mais é melhorar o grau de informação, a qualidade da informação que se dá. Não veio, mas não veio por quê? O que aconteceu? Né, para a população não ficar desprotegida nesse sentido. Essa manga aí é do senhor. Isso aí é contigo, o senhor descarga e chupa ela. Agora, a população quer que seja atendido. Agora, se eu contar só uma historinha rápida sobre o senhor Álvaro, que mora lá no Vila Verde, ele já foi várias vezes atendido pelo postinho da Rasa. A esposa dele marcou a consulta lá, na Vila Verde. E quando chegou no dia, chegou lá, não posso atender a senhora, porque a senhora é moradora de Maria Joaquina. Aí ele, não, mas esse é meu cadastro daqui, o senhor deve conhecer esse caso. Aí ele ficou indignado e saiu muito triste, foi para Cabo Frio, já que era Cabo Frio. Chegou lá, ele foi até o secretário de saúde lá, o secretário de saúde falou, olha, aonde o senhor está mostrando aqui, nesse mapa, que ele mostrou o mapa para ele, aqui é Búzios. Existe aqui, não é greve, não sei o que e tal. Enfim, ele voltou para cá. Aí chegou aqui, ele falou com um, falou com o outro, ele agora está indo falar com o prefeito para saber onde é que ele mora, se ele mora na Maria Joaquina, na Vila Verde, na Rasa ou em Búzios. Ele disse que não sabe. Bom, a pergunta é, quando é que nós vamos ter, doutor, o senhor como secretário, não sei se o senhor vai poder responder e saber, quando é que nós vamos ter definitivamente uma demarcação geográfica com relação a esse limite de quem é o quê e quem mora aonde? O senhor sabe me informar? Existe uma demarcação definida já. Eu acho que toda a Câmara sabe. Búzios existe uma demarcação definida, inclusive juridicamente existe essa demarcação, né? Aí, se essa demarcação não está atendendo a população porque ela fica lá em Maria Joaquina, é um grande problema. Eu dei uma entrevista para a InterTV dentro da Policlínica de Manguinhos. Provavelmente os senhores não assistiram, nenhum vereador, nem ninguém que está aqui. Por quê? Porque a resposta que eu dei para a pergunta que ele me fez não interessava a mídia. O que interessa a mídia? Interessa a mídia quando vai gerar problema para aquela situação que ele vai investigar. Ele veio aqui falar que nós não estávamos atendendo pessoas de outro município, né? Então, se ele na conversa percebesse que eu não tivesse razão, fosse ser uma coisa muito negativa, fosse ser uma bomba, ele ia colocar antes de chegar lá na InterTV, isso já estaria na televisão. Como que eu expliquei para ele? Provavelmente ele entendeu que não tem nada errado em Búzios, entendeu? Ele não colocou a matéria não veio na InterTV, ela não foi colocada na InterTV. O que ele me perguntou? Vocês não estão atendendo, não foi divulgado, vocês não estão atendendo os pacientes de outro lugar,
Mas assim, o SUS diz, o PUzinho lá da Rasa é aberto, vai continuar aberto. Toda Maria Joaquina é atendido lá, toda pessoa de fora, não importa nem de onde ela seja, estado, país, qualquer lugar, porta aberta, o hospital também. Já as especialidades não, porque é aquela história do governo federal. Esse financiamento, essa verba, é usada para o próximo munícipe, para o morador. Aí ele me perguntou assim, mas como é que nós vamos resolver isso? Falei, bom, tem que ter resposta jurídica. A justiça tem que determinar isso. O marco já está, tem que determinar quem vai assumir aquilo ali, quem que vai ficar com Maria Joaquina ou não. Bom, mas tem uma resposta administrativa, que eu esqueci até de passar para o senhor, que eu falei para ele. Seria fácil, seria o prefeito de Cabo Frio, né, solicitar ao secretário municipal de saúde que envie uma pessoa de administrativo que vá lá para um único local de atendimento que eles têm, que é um PSF lá em Maria Joaquina, coloque aquela pessoa responsável por cadastrar, segundo a linha divisória oficial que existe, quem é de lá. Lá tem um médico que atende, Dr. Rubens. Dr. Rubens, para o seu João aqui, o que tem de exame? Me dá aqui. Vai anotar, seu João de Maria Joaquina, Cabo Frio. Seu João precisa fazer ultrassonografia, exame de sangue, anota e encaminha para o município lá. Só isso resolve, entendeu? Agora, o que fica é toda uma pressão das pessoas sobre o próprio município que não tem essa responsabilidade. E eles lá, que são responsáveis por Maria Joaquina, ficam... Eu perguntei para ele, eu quero que você entreviste o secretário municipal de saúde de lá. Você não veio aqui? Você não me entrevistou? A matéria, eu quero que saia o secretário municipal de armação dos Búzios, o que eu falei, e o que ele tem para falar lá do que eu falei, inclusive. Você pode até mostrar a matéria para ele. Não sai a minha matéria, o secretário de lá, eu sei, nem o prefeito foram entrevistados em relação a isso, não saiu nenhuma matéria a respeito disso. Então fica essa pressão em cima da gente, uma responsabilidade que não é nossa. Então a gente está numa situação, vereador, de uma questão humanitária. Atender ou não atender está falando de uma questão humanitária, mas não de uma obrigação, enquanto município, enquanto saúde, enquanto Câmara Municipal, essa responsabilidade não é nossa. E enquanto executivo, prefeito, eu falei para ele, envia alguém para lá, vai resolver rápido, só que eles não têm interesse de resolver. É muito prático não resolver. Se eu não colocar ninguém lá, na Policlínica de Vila Verde, alguém vai conseguir fazer exame? Eu vou tirar administrativo de lá, como é que vai marcar? Como é que você vai conseguir? Então, eles não têm interesse de receber as pessoas, de cadastrar as pessoas. Aí fica a pressão. Nós é que temos que cadastrar. Cadastra ele, de outro município. Todo mundo sabe que é outro município. Todo mundo sabe que Maria Joaquina é. E que nós temos feito por uma questão humanitária. O prefeito, em algumas situações que ele me solicita, pela gravidade, ele sempre vai nesse caminho técnico de gravidade de caso. Gente, eu tento resolver por lá, eu tenho tentado resolver. Eu abri uma porta lá até de atendimento, tá? Principalmente para coisa eletiva, de especialidade. Eu tenho enviado pessoas lá para o Jardim Esperança. Tem uma pessoa no hospital que tem abraçado essas pessoas. Depois, né, enfim, existe um caminho lá que eu estou tentando criar para que as pessoas não fiquem sem atendimento, sejam atendidas no local onde elas residem, cuja responsabilidade, por consequência, é daquele município. E os casos que nem lá resolve, volta, não resolve, caso grave, tem-se aberto exceções para que se salve vidas, né? A gente está falando de vida, em caso grave, de exceção, a gente tem atendido aqui e tem resolvido na medida do possível. Muito obrigado, secretário. Vereador Miguel, pela ordem. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Valmir, secretário Vaquini, Deise, do administrativo e demais pessoas presentes aqui na assistência. A minha pergunta é muito simples. O senhor disse que nós temos um outro posto de atendimento de operação de cirurgia de catarata em Cabo Frio. E o convênio, então, com a Santa Beatriz vai continuar para outros casos ou aqui vai resolver, Cabo Frio vai resolver problemas de alta complexidade? Então, a grande maioria das cirurgias que não se resolve lá no CEL, porque o CEL
ela faz mais do que catarata, ela faz vários procedimentos, e esses procedimentos, inclusive, constam lá no convênio, né? E o que não resolve ali, nós encaminhamos para outros serviços que não lá a Santa Beatriz. Existe a possibilidade, quando a gente fala colocar no SER, colocar no CISREG, ele vai para um cadastro para resolver em outros lugares. A grande dificuldade, que é a dificuldade do estado inteiro, chama-se transplante de córnea. Mas quando você fala em transplante, é o último estágio de evolução técnica de um país. Transplante cardíaco. Pega um país desenvolvido, quantos transplantes se faz por ano? Pega o subdesenvolvido, você vai ver que é muito menor. Por quê? Porque os recursos são os mais caros, os mais modernos, desde o médico que faz. Você, né, pega uma lista muito pequena no Brasil de quantos cirurgiões cardiovasculares existem. Se for pegar quantos oftalmos, quantos, tem muito, né? Então, assim, é uma cirurgia muito rara, muito que exige, né, muito no sentido de investimento, de técnica e tal. Então, o problema que o Estado do Rio de Janeiro tem é mais em relação ao transplante. Tem uma outra que era aquela injeção intravítrea, lá também tem. A gente tem feito, te vinha sobre alguns processos de judicialização, né, para que resolvesse, a gente tinha que mandar para o Rio, era uma grande correria, porque esse remédio que é feito dentro dos olhos é um remédio para câncer, é tratamento de câncer no olho. E poucos hospitais no estado do Rio de Janeiro têm, e hoje aqui a gente tem em Cabo Frio, né? Então, o principal que tem quando acontece, a gente tem que pensar na nossa estatística. Quando foge dessa cirurgia de catarata, foge do epiterígio, foge de uma pálpebra, são esses casos de intravítrea que a gente está resolvendo aqui. Os outros casos que são muito raros, a gente coloca no sistema para obter um resultado. É muito boa essa notícia, muito legal. E o ano passado nós tivemos lá junto, né, lá com o doutor Luizinho, secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, preocupado exatamente com o problema da oncologia, né, que não estava funcionando, não estava atendendo o pessoal de Búzios, tinha uma dificuldade. Eu me lembro que nós estivemos junto lá e nos alegra saber que já está em atendimento normalizado lá com o pessoal da Oncosol. E a outra colocação que eu quero fazer é com relação à pergunta do Marco. Na verdade, a colocação de não passar informações. Eu quero até dizer para você, Marco, que se isso continuar acontecendo, que você nos traz essa que nós vamos cobrar, que essa informação tem que passar para a secretaria ficar linkada com... É a controladoria que passa isso? Secretaria de Governo. Ok. Nós vamos cobrar isso aí e, Marco, qualquer coisa você esteja atento aí que nós estamos, né, vereador Dida, a gente tem que cobrar isso aí para que passe as informações. Vereador, agradecer que o senhor foi lá naquela batalha lá, né, o senhor viu a batalha que é, foi bom no caso, na minha situação como secretário municipal de saúde, para você ouvir que a gente conta a luta, a pessoa acha que não é. O senhor viu a batalha que é. E o senhor se dispôs a ir lá. Então, foi uma coisa boa que o senhor, sendo uma autoridade, que o senhor é uma autoridade municipal, né, defendeu o município. Foi muito importante, que aquele ali foi o ponto inicial de pressão para que aquilo tomasse um rumo definitivo. Houve outras reuniões, mas ali foi um marco muito importante. As pessoas não estavam dando atenção, não estavam dando importância a essa demanda que é primordial, que é a oncologia. E a ida dos vereadores lá, e o senhor estava presente, foi muito importante. Obrigado. Eu que agradeço. Sem mais perguntas. Gostaria de agradecer a Deise, gostaria de agradecer ao secretário, gostaria de agradecer todas as entidades, todos os presentes, vereador Miguel e todos os vereadores que participaram. E assim encerramos nossa audiência pública. Uma boa tarde a todos.